Quando pensamos em animais enigmáticos que parecem pertencer a um mundo de fantasia, as salamandras certamente estão no topo da lista. Esses anfíbios, parentes próximos dos sapos e das rãs, têm sido associados ao fogo, à magia e à transformação ao longo da história. Mas por trás das lendas existe uma biologia fascinante e um papel ecológico essencial. Hoje vamos mergulhar no universo das salamandras e conhecer seus segredos. As salamandras pertencem à ordem Caudata e se distinguem dos demais anfíbios por possuírem corpo alongado, cauda bem desenvolvida e, em muitas espécies, uma pele lisa e úmida. Existem cerca de 750 espécies espalhadas principalmente pelo hemisfério norte, com maior diversidade em regiões temperadas e úmidas, como florestas da América do Norte, da Europa e do leste asiático. Uma das primeiras coisas que chamam a atenção é sua pele. Diferente de répteis ou mamíferos, a pele da salamandra é altamente permeável, permitindo a respiração cutânea. Isso significa que, além de usar pulmões ou brânquias, muitas espécies absorvem oxigênio diretamente pela pele, o que exige ambientes úmidos e explica por que raramente são vistas em locais secos. Essa característica, por outro lado, as torna extremamente sensíveis à poluição e às mudanças climáticas. Mas o que talvez mais fascine os cientistas é a incrível capacidade de regeneração das salamandras. Enquanto nós, humanos, conseguimos cicatrizar feridas, esses animais podem regenerar membros inteiros. Perder uma pata não é uma sentença de morte para elas. Em algumas semanas ou meses, conseguem recriar ossos, músculos, nervos e até parte do coração ou da medula espinhal. Essa habilidade vem sendo estudada intensamente pela medicina regenerativa, com a esperança de aplicar esses mecanismos no futuro em tratamentos para humanos. No mundo natural, a dieta das salamandras é variada. Muitas são predadoras de insetos, vermes e pequenos invertebrados, ajudando a controlar populações que poderiam se tornar pragas. Outras, especialmente as aquáticas, alimentam-se de larvas de insetos, pequenos crustáceos e até peixes. Elas próprias, no entanto, são presas de aves, cobras, peixes maiores e mamíferos, desempenhando papel vital no equilíbrio ecológico. Outra característica impressionante é a diversidade de modos de vida. Algumas salamandras passam a vida inteira na água, como as espécies do gênero Necturus. Outras vivem em terra firme, retornando à água apenas para se reproduzir. Há ainda casos de salamandras que mantêm características larvais durante toda a vida, um fenômeno chamado neotenia. O exemplo mais famoso é o axolote, nativo do México, que mantém brânquias externas mesmo na fase adulta e se tornou um ícone mundial, tanto na ciência quanto na cultura popular. E por falar em reprodução, esse também é um capítulo curioso. Diferente da imagem comum de sapos, que depositam ovos em massas gelatinosas, muitas salamandras desenvolvem estratégias bem peculiares. Algumas põem ovos na água, dos quais eclodem larvas aquáticas. Outras depositam ovos em ambientes úmidos em terra firme, e os filhotes já nascem em forma de mini salamandras. Em certas espécies, há até cuidado parental, com as fêmeas protegendo os ovos de predadores e fungos. Não podemos deixar de lado também
a relação das salamandras com os seres humanos ao longo da história. Na antiguidade, eram associadas ao elemento fogo. Isso porque, quando troncos de madeira úmida eram jogados nas lareiras, salamandras que viviam escondidas entre eles fugiam das chamas, criando a ilusão de que esses animais surgiam do próprio fogo e eram imunes às chamas. Essa crença se espalhou por séculos, e até hoje o simbolismo da salamandra aparece em brasões, lendas e obras de arte, como criatura mágica. Mas, infelizmente, apesar de toda essa mística e de suas incríveis habilidades, muitas salamandras estão sob grave ameaça. A destruição de habitats, a poluição da água, o aquecimento global e doenças como a quitridiomicose, causada por um fungo que ataca anfíbios, têm levado várias espécies ao risco de extinção. Regiões que antes abrigavam populações abundantes, hoje vêm em números cada vez menores, e alguns cientistas alertam que podemos estar vivendo uma verdadeira crise de anfíbios em escala global. Apesar disso, esforços de conservação estão em andamento. Parques naturais, programas de reprodução em cativeiro e projetos de educação ambiental tentam proteger esses seres tão únicos. E, paralelamente, pesquisadores continuam estudando seu sistema imunológico, sua biologia regenerativa e sua ecologia, não apenas para garantir sua sobrevivência, mas também para aprender com elas. As salamandras, portanto, são mais do que simples anfíbios. São símbolos de resiliência, guardiãs de mistérios biológicos e testemunhas silenciosas da fragilidade dos ecossistemas. Olhar para uma salamandra é como olhar para um ser que combina ciência e mito, natureza e lenda, passado e futuro. Se quisermos que elas continuem fazendo parte da vida na Terra, cabe a nós proteger seus ambientes e reconhecer sua importância.